vamos de mais história. Carlos Magno e o Império Franco. Em 768, o filho de Pepino o Breve, Carlos Magno, assumiu o trono de todo o domínio franco e governou até 814. Nesse período, ele expandiu as fronteiras do território por quase toda a Europa Central e boa parte da Península Itálica. Coroado imperador do Ocidente Europeu em 800, pelo Papa Leão XIII, Carlos Magno teve seu governo marcado por uma estreita ligação com a Igreja Católica. Acreditava-se naquele momento que estava renascendo o Império Romano do Ocidente, pela vastidão então alcançada pelo Reino Franco e pelo poder conquistado por seu soberano, como podemos observar durante esse conteúdo. Bem, o sistema administrativo de controle do território franco foi mais eficiente que o dos reis anteriores. Carlos dividiu o território em diversas áreas, dirigidas por condes e marqueses, nomeados por ele e escolhidos entre seus companheiros de armas. Em troca dos serviços, o soberano concedia aos condes e marqueses terras e o direito de receber parte dos impostos recolhidos. Estes eram controlados periodicamente pelos enviados do senhor, que inspecionavam os vários territórios e mantinham o soberano informado de todos os acontecimentos. Pois bem, no governo de Carlos Magno, foi composto o primeiro código de leis escritas da Idade Média Ocidental. Cada lei desse código, redigido em breves parágrafos, era denominada capítulum, daí ele ser conhecido como capitulares. Os capitulares regulavam os costumes, o comércio, a educação, a religião, a concessão de terras e a punição para os crimes. Esse código representava também a intervenção do imperador em todas as atividades do mundo franco, desde a política até os domínios da igreja. Seu interesse com essas leis era favorecer preferencialmente a nobreza ou o clero. Então, alguns historiadores ressaltam que houve um renascimento cultural no governo de Carlos Magno. Na realidade, todo o interesse em resgatar a cultura e o ensino teve alcance bastante limitado, pois foi dirigido apenas a alguns poucos nobres e aos membros da igreja. É inegável, porém, que o conhecimento foi significativamente ampliado naquele momento. Sendo assim, foram lançadas as bases de um sistema de ensino voltado para a formação de religiosos e a educação dos nobres, que acabou por influenciar toda a sociedade de intelectuais e estudiosos de todas as regiões dominadas pelos francos. Foram trazidos para ensinar gramática, retórica, aritmética, geometria e música. A principal e mais famosa escola estabelecida nesse período foi a do Palácio Real, a chamada Escola Palatina. Muito da cultura das civilizações da antiguidade foi preservado graças à compilação de manuscritos pelos copistas. Em geral, monges que dedicavam toda a sua existência à sua atividade. Suas cópias de livros eram adornadas em belos desenhos que acompanhavam o texto, as chamadas iluminuras. Curtam o vídeo e até o nosso próximo conteúdo. Com a morte do soberano, em 814, o poder imperial franco perdeu aos poucos o que havia conseguido
em matéria de centralização do poder. Luís, o Piedoso, o único dos 3 filhos de Carlos Magno que sobreviveu a ele, governou 26 anos sob forte intervenção da Igreja. Sua sucessão ao governo foi marcada por sérias desavenças políticas entre seus filhos. Os conflitos só cessariam em 843, com a assinatura do Tratado de Verdun. O acordo dividiu o antigo Império Carolíngio entre os 3 netos de Carlos Magno. Nesse novo mundo carolíngio dividido, o poder e a autoridade sobre os francos passariam a ser exercidos em sua maior parte pelos senhores feudais nas diferentes partes do antigo império e em toda a região pelas autoridades eclesiásticas cristãs.